Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai ver dois assuntos diferentes, tá? A gente vai ver números primos, vocês já devem ter aprendido nos aulas anteriores, e a gente também vai ver divisão na horizontal, tá? Fiquem comigo aí que a gente vai começar. Bom, então vamos lá. A gente vai ver dois assuntos. Primeiramente, números primos, tá? Ele é importante porque a gente vai trabalhar com alguns assuntos que a gente vai precisar de dividir os números especificamente por números primos. A gente vai trabalhar com fatoração, a gente vai trabalhar com múltiplo divisor comum, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. São dois assuntos importantes para a gente poder trabalhar com frações, resolver problemas práticos, tá? Então, para começar, a gente vai ver hoje o que são os números primos, tá? Os números primos são números que significam números primeiros. O que significa isso? Quer dizer que eles dão origem a todos os outros números por meio de uma multiplicação, tá? Nesse caso, o que acontece? Os números primos são números que eles têm dois e apenas dois divisores. É um e ele mesmo, tá? Então a gente tem o 2, só pode ser dividido por 1 e por 2. O 3 só pode ser dividido por 1 e por 3. O 5 só pode ser dividido por 1 e por 5. O 7 só pode ser dividido por 1 e por 7 e assim por diante. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Para a gente poder ver. E é o seguinte, esse material vai junto, então a leitura vai ficar melhor para vocês se ela está em detalhes, tá? Bom, agora, e o que são números que não são primos? São chamados de números compostos. O que significa isso? Quer dizer que ele tem mais de dois divisores. Ou seja, por exemplo, o número 4. O número 4 é dividido por 1, dividido por 2 e por 4. Então ele tem três divisores. Tá? O número 6 ele pode ser dividido por 2, pode ser dividido pode ser por 1, por 2, por 3 e por 6. Ou seja, ele tem quatro divisores. E assim por diante. A gente tem números que têm muitos divisores. Tá? Então, aqui no caso, nesse material, a gente vai ver aqui o seguinte. A gente tem alguns números que só pode ter dois divisores, né? Que são os números primos, e os números compostos têm mais de dois divisores. Aqui, se a gente fizer uma leitura rápida, a gente tem o seguinte, olha só. O número 7 pode ser dividido por 1 e por 7, certo? Só por 1 e por 7. Logo, ele é um número primo. O número 13 pode ser dividido por 1 e por 13. Logo, ele também é primo, tá? Já o número 6, ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Logo, ele não é primo, pois tem mais de dois divisores. Ele é um número composto. Tá? A mesma coisa acontece com 40. 40 pode ser dividido por 1, por 2, por 4, por 5, por 8, por 10, por 20 e por 40. Logo, ele não é primo, porque ele tem muito mais que dois divisores. Tá? Os números primos são infinitos. Eles começam no 2 e vai até o infinito. Aí você pergunta, mas o 1 não é primo, ele só pode ser dividido por 1. Sim, mas ele só pode ser dividido por 1. Ele só pode ser dividido por ele mesmo. E ele precisa ter dois e apenas dois divisores. Isso aqui é uma definição do número primo, tá? Vocês vão achar definições escritas de forma diferente, mas significa a mesma coisa. O primeiro número primo é o 2 e os números primos são infinitos. Quanto maior for o número primo, mais difícil é para a gente identificar ele. Por quê? Porque para identificar o número primo, eu divido ele por outros números menores. Por exemplo, se eu quiser saber se o 50 é primo, bom, eu vou dividir ele primeiro por 1, né? Lógico, todos são divididos por 1. Mas eu vou dividir ele primeiro por 2. 50 dá por 2? Dá 25. Bom, então se ele dá por 2, que não é ele mesmo, logo ele já não é primo. Então se eu dividir um número por qualquer outro número que não seja nem ele mesmo e der um resultado inteiro, isso significa que esse número não é primo. Simplesmente. Por exemplo, se eu posso dividir o 49. 49 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, não dá por 6, mas dá por 7. O 49 só pode ser dividido por 1, por 7 e por 49. Ele tem três divisores. Então ele não é primo. Apesar de ele ter poucos divisores e ser um número grande, ele não é primo porque ele tem três divisores. O 7 é um divisor dele. Então o que acontece? Uma técnica para a gente poder identificar se o número é primo é tentar dividir ele por números primos menores. Então eu vou pegar o número 98, por exemplo. Eu vou dividir por 2. Dá por 2? Se deu por 2 já não é primo. Eu vou pegar o 96. 96 dá por 2? Não. Eu vou tentar por 3. 96 dá por 3? Dá. Se deu para dividir, então já não é primo também. Tá? Então o número primo é só aquele que tem dois e apenas dois divisores. Ok? Bom, isso aqui vai ser importante para a gente. Não é necessário decorar todos, tá? Os principais números primos que a gente precisa saber são esses daqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Até aqui tá ótimo, tá? Se você conseguir decorar até aqui, tá ótimo. A gente não vai usar muitos números maiores do que isso, porque fica muito difícil saber quando ele é divisível por esse número, tá? A gente já aprendeu como que a gente faz para descobrir se o número é divisível por 2, se ele for par, né? Se qualquer número par é dividido por 2.
por 3. É só somar os algarismos. Aí se o resultado der para dividir por 3, o número também é. Por exemplo, 241. 241 é divisível por 3. Precisa somar o 2. Opa, perdão. 231. 231 dá para dividir por 3. Se eu somar o 2, o 3 e 1, dá 6. E 6 dá por 3. Logo, o 231 também dá por 3. Então, eu posso somar os algarismos e dividir ele. Se der para dividir por 3, o número também vai ser. E por 5, ele termina em 0 ou 5. Tá? As outras regras se aplicam da mesma forma. Por exemplo, se eu quiser saber se o número é divisível por 4, ele tem que ser dividido por 2 duas vezes seguidas. Ou seja, o número 16, ele divide por 2, dá 8. Se eu dividir por 2 de novo, vai dar 8. Vai dar 4, perdão. E aí quer dizer que esse número é divisível por 4. Se eu já saber se o número é divisível por 6, ele tem que ser par e divisível por 3, certo? Logo, ele tem que ser dividido por 2 por 3. Se você seguir essa lógica, você vai perceber que esses números eles são divisíveis por duas situações simultâneas de números primos. Tá? Por exemplo, se eu dividir o número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3, porque 2 vezes 3 é 6. Se eu quiser saber se o número é divisível por 10, simplesmente ele precisa ser divisível por 2 e por 5, porque 2 vezes 5 dá 10. E assim por diante, essa regra se aplica para todos os outros valores, tá bom? Mas o importante agora, nesse momento, é saber quais são os números primos, ok? Bom, isso aqui eu vou dividir essas aulas em duas aulas bem pequenas. Isso aqui é só números primos, tá? Tem uma aplicação infinita e a gente vai trabalhar bastante eles e a gente tem que saber pelo menos os 6 primeiros números primos, ok? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Se você conseguir decorar o 17, 19, 23, 29, 31, 37 e todos os outros, melhor, ótimo. Só que a gente não vai usar todos eles, tá? Principalmente a gente vai usar o 2, 3, 5, 7, 11 e o 13, ok? Um abraço a todos e até a próxima.